Por que orar é tão difícil? Primeiro porque a oração, ela acontece no âmbito espiritual. Quando você se coloca para orar, você está sacando uma arma espiritual. É como se você estivesse entrando numa batalha espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, quando ele lista ali, né, a armadura de Deus, uma dessas armas, dessa armadura é a oração. Versículo 18 ele diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Veja só, a oração aqui, ela faz parte da armadura de Deus. Então quando você se coloca para orar, você está entrando em batalha espiritual. O diabo, ele fica irado quando você se coloca para orar. Porque orar, na verdade, orar significa também depender de Deus. Significa que você está se dobrando diante dele para saber qual é a vontade dele para sua vida. Está se dobrando diante dele para alinhar a sua vida à vontade dele. E o diabo não quer isso. No episódio do Jardim do Éden foi exatamente isso que aconteceu. A serpente, que representa o diabo, ela distorce, na verdade, ela distorce a palavra de Deus, do que Deus tinha falado, e faz eles pensarem assim: olha, Deus está escondendo o melhor de vocês. E o melhor é vocês serem independentes. E o melhor é vocês serem deuses. Vocês não vão precisar mais dele para nada. Vocês vão poder tomar decisão, fazer o que vocês quiserem. Uma falsa liberdade. Então, e eles caem nisso, exatamente nisso, eles caem. Hoje é a mesma coisa. Quando você ora, você está dizendo assim: eu sou dependente de Deus. E eu não sei o que é melhor para mim. Eu vou consultar a Deus porque Ele sabe o que é melhor para minha vida. Ele conhece o meu futuro, Ele conhece a minha história. Ninguém melhor do que Ele para poder me ajudar a tomar essa decisão. Então, existe uma grande batalha espiritual para fazer você não se dobrar. E quando eu falo me dobrar, estou falando não só você dobrar os seus joelhos, mas dobrar o seu coração. Porque é exatamente isso. A oração, ela não pode ser só dobrar os joelhos. A oração, ela precisa ser dobrar o coração diante de Deus. E o que significa isso? Vamos lá. Quando nós falamos sobre por que é tão difícil orar, nós precisamos entender primeiro a questão da oração, porque ela é mal entendida, muito mal entendida. O Tiago vai falar sobre a má oração. Ele diz assim: vocês não recebem porque pedes mal, não sabem pedir. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que tem muitas pessoas que pedem, que oram a Deus, pensando apenas em satisfazer seus próprios desejos carnais, seus prazeres. É aquela pessoa que fala assim: Deus, eu quero um carro, me dá um carro, por favor. Só que ela está orando porque o seu vizinho ou seu amigo comprou um carro e ela não aguenta, não suporta a ideia do seu vizinho ou seu amigo ter um carro e ela não ter. É para apenas satisfazer uma vontade do coração dela de ter um carro para se comparar, para satisfazer seu desejo, sua vaidade, seu orgulho, sua inveja. Ele fala: vocês não vão receber de Deus isso, não vão receber, porque vocês pedem mal, vocês estão pedindo com o coração egoísta, vocês estão pedindo para vocês mesmos. E essa é a oração que muitas pessoas fazem às vezes. Elas pedem, elas oram, elas falam assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo para minha vida, mas o desejo delas é para que isso possa suprir seu desejo, satisfazer o seu prazer. Eu não estou dizendo que você não pode orar pedindo um carro, uma casa, ou que você possa pedir uma esposa ou algo do tipo. Não, não é isso. A Bíblia fala que todas as nossas súplicas precisam ser conhecidas diante de Deus. Você pode pedir qualquer coisa, você pode colocar diante dele qualquer coisa que está no seu coração. Deus não impede que você faça pedido. Ele até incentiva a pedir. Então, o problema não é pedir, o problema é o coração que pede. O coração às vezes é errado, distorcido. Se você pede apenas para o seu próprio interesse, bel prazer, para satisfazer sua carne, que vai te afastar de Deus, é claro que ele não vai responder, porque ele não é cúmplice. Ele não vai ser um cúmplice nisso, porque Deus odeia o pecado. Deus odeia a inveja, a vaidade, o orgulho. Se ele der isso que você está pedindo, que é por causa do seu orgulho, ele está como se ele estivesse validando isso que está no seu coração. É claro que ele não vai fazer isso. Então, primeira coisa, que é tão difícil orar, porque às vezes a gente se frustra, porque a gente ora pedindo para o nosso prazer e não acontece, e a gente acaba se frustrando. E o ser humano, ele quer as coisas que aconteçam assim, ó. Principalmente hoje, em nossos dias, no fast food, tudo rápido, prazer imediato. O celular ali te dá um prazer, uma dopamina, uma comida que você come te dá um prazer. E a oração ela não te dá um resultado rápido, não te dá um resultado imediato. A oração, você ora e já recebe, não é assim que funciona. Às vezes o que você recebe é silêncio. E esse silêncio na oração, esse silêncio de orar, faz com que muitas vezes a gente pega e pare de orar.
Porque nós estamos orando apenas com desejos egoístas de receber, de querer receber de forma imediata, sem nem ligar para saber qual é a vontade de Deus. Só queremos receber. Se é a vontade de Deus, isso não importa. E isso faz com que a gente se frustre, decepcione, achando que Deus não quer ouvir sua oração. Deus quer ouvir, mas não vai responder esse tipo de oração egoísta. Então, primeira coisa aqui, conserte o seu coração diante de Deus. Sabe? Alinhe seu coração à vontade dele. Procure saber qual é a vontade dele para a tua vida. Se arrependa dos seus pecados. Confesse seus pecados a Deus. Coloque diante dele o seu coração. Fale, Pai, aqui está o meu coração. Meu coração está aqui podre. Meu coração está aqui cheio de impurezas, desejos errados. Então, Pai, mas eu quero que o Senhor purifique o meu coração. E Ele purifica através da palavra, através do arrependimento, através da mudança de mente, da metanoia. E o Espírito Santo trabalha em nós. Precisamos nos colocar à disposição, precisamos nos colocar e dizer assim, eis-me aqui. Trabalha em mim, muda, transforma o meu coração. Então se eu começo a pedir as coisas, peço de modo errado, eu não vou receber. E isso frustra e faz você ter uma vida de oração frustrada a vida inteira. Mude o seu coração. Deixe Deus, o Espírito Santo, trabalhar em você. A outra coisa que acontece, às vezes a gente se coloca para orar diante de Deus, a gente se ajoelha para orar e a gente vai orar, mas não sabe como orar. O coração está correto, né? Está vivendo uma vida de obediência a Deus, você está procurando algo que seja da vontade de Deus, mas você não sabe como pedir, você não sabe se essa é a vontade de Deus. Por exemplo, você está orando para alguém ser curado, mas você não sabe qual é a vontade de Deus. Você tem medo de pedir, você não sabe como pedir para que Deus realize aquilo, para que Deus faça aquilo. Você não sabe se a vontade de Deus é que ele seja curado ou não. Você fala que está num emprego ou numa cidade, você quer se mudar, sair do seu emprego, mas você não sabe se essa é a vontade de Deus, que você saia desse emprego. Você não sabe se é a vontade de Deus que você saia dessa cidade. Ou você quer casar com alguém, você não sabe se é da vontade de Deus que você case ou não com essa pessoa. E Paulo fala assim, em Romanos 8, ele vai dizer que a gente não sabe como orar. Não sabemos orar como convém. Então, o que significa isso? Você tem um coração bem intencionado, você realmente quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas você não sabe qual é. Você não consegue. Então você ora pedindo algo, você ora falando assim, Senhor, eu quero sair desse emprego, abre uma porta para mim de trabalho. Esse emprego eu não aguento mais o meu chefe, não aguento mais os meus colegas. Eu quero sair desse trabalho. Então você está orando ali, pedindo para que Deus faça alguma coisa. Mas você não sabe qual é a vontade de Deus, se é você sair ou você continuar, mas você pede. E o Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele traduz isso para Deus. E com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ele leva até Deus de um modo traduzido ou de outra forma. Porque o Espírito Santo ele conhece a vontade de Deus. Os dois estão conectados. Então o Espírito Santo ele vai levar aquilo que ele sabe que é a vontade de Deus para a tua vida. E o plano de Deus. Então digamos que você ore, Senhor, abre uma porta de emprego, quero sair daqui, meu chefe não aguento mais meus colegas. O Espírito Santo ele chega até Deus e fala. Então, Deus, ele está pedindo para sair do trabalho dele, mas o que na verdade ele precisa é que o Senhor forge ele, transforme, para que ele seja moldado à imagem de Jesus. O que ele precisa é de sabedoria para lidar com aquele chefe. O que ele precisa é de amor para ele lidar com aqueles colegas. Para que no trabalho dele ele seja luz. Então ele precisa permanecer lá e não sair. Então não abra a porta de emprego, mas faça dele uma porta para o Evangelho. Para que as pessoas conheçam Jesus. Dê sabedoria para ele. Então o Espírito Santo ele traduz aquilo que você pede uma coisa,
né? Você ora com a intenção, mas o Espírito Santo leva até Deus da forma como realmente é a vontade de Deus, de acordo com a vontade dele. Então a oração do Espírito Santo sempre vai ser eficaz. Então não se preocupe se você fala assim, eu não sei o que orar, eu não sei como orar, eu não sei qual é a vontade de Deus. Apenas ore e deixe que o Espírito Santo ore por você, porque Deus sonda o seu coração e o Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então ele alinha o teu coração que está desalinhado à vontade de Deus. É como um arqueiro que pega uma flecha, ele estica ali o arco, estica a flecha, mas ele não consegue ver o alvo. Ele não sabe onde está o alvo, está com névoa, né? Está tudo nebuloso, ele não consegue ver o alvo, mas ele estica e ele atira o alvo, né? Ele não sabe se vai acertar porque ele não consegue chegar direito ao alvo. Ele não tem habilidade para aquilo, mas ele atira a flecha. E o Espírito Santo é como se fosse aquele que vai soprando o vento, vai guiando aquela flecha para que ela acerte o alvo no lugar certo. Esse é o papel do Espírito Santo. A vontade de Deus é esse alvo, né? A flecha é a nossa oração, a gente ora. E o Espírito Santo, ele conduz a nossa oração para atingir a vontade de Deus. É isso que ele faz quando ele intercede por nós com o Espírito inexprimíveis. Então deixa eu te falar uma coisa. Ore a Deus, mesmo que você não saiba o que orar ou como orar. Eu sei que a gente fala, por que é tão difícil orar? Por que é difícil falar com Deus? Por quê? Porque existe uma batalha. Existe uma mentira em nossas mentes. Porque existe um campo de batalha, às vezes a gente sente sono, sente preguiça. Às vezes a gente não tem palavras, a gente não sabe o que dizer. A gente não tem, às vezes a gente não consegue se concentrar, porque vem várias distrações, você começa a orar. Daqui a pouco você está pensando nas contas, daqui a pouco você está pensando no seu dia, o que aconteceu, na pessoa que falou mal de você. Então você começa a orar, daqui a pouco você não está mais falando com Deus, você está falando com você mesmo. E isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo, não é só com você. E deixa eu falar uma coisa para você, continue orando, continue se colocando na presença de Deus. É difícil orar? É, porque é uma batalha, mas continue orando. Alinhe seu coração com a vontade de Deus, transforme seu coração, peça para o Espírito Santo transformar seu coração. Ore mesmo sem saber o que orar, mesmo sem saber como orar, porque o Espírito Santo vai interpretar essa oração a Deus e ela vai chegar lá de forma eficaz. Ela vai atingir o seu alvo. Então ore. E outra coisa, quando a gente fala para orar com fé, não é fé no seu pedido, não é fé, nossa, eu orei com tanta força hoje, acreditando tanto que Deus vai atender o meu pedido, eu tenho certeza que Ele vai atender, porque eu orei com fé. Eu falo assim, eu quero que Deus ele possa abrir uma porta de emprego esse mês ainda, eu orei com muita fé e Ele vai abrir uma porta de emprego. Isso não é fé, isso é otimismo, autoconfiança na sua própria oração. Não, isso não é fé. A fé, ela precisa estar na palavra de Deus, no que Deus falou. Deus pode não abrir uma porta de emprego esse mês para você, mas não significa que Deus ele não vai suprir a sua necessidade, porque a palavra dele diz que Ele supre a necessidade daquele que ama Ele, que Ele supre, que Ele atende, que ele vai usar outras pessoas para suprir a sua necessidade. Ele pode não abrir a porta de emprego naquele mês, mas Ele vai ouvir sua oração. Tá? E a oração que Ele vai ouvir, Ele vai usar pessoas para talvez levar uma cesta básica na sua casa, para suprir, te dar uma contribuição na sua vida. De alguma forma Ele vai suprir aquela necessidade, porque isso Ele faz, isso está na palavra dele. Então a fé não é que Deus vai abrir uma porta de emprego para você esse mês, mas é a fé no que Ele diz, na palavra dele, que Ele falou que é suprir e que Ele cuida de você. Então a fé não é no meu pedido daquela forma que vai acontecer daquele jeito que eu pedi. A fé é no que a Bíblia diz, no que Deus diz, no caráter dele. Isso é fé. Então, muitas pessoas se frustram na oração porque a fé delas está no que elas pedem, no que elas querem e não na palavra de Deus, no que Deus quer. Então é o seguinte, deixa eu falar para você. Comece hoje a orar 5 minutos a Deus. Se você não sabe as palavras, não se importe. Porque a oração é abrir o coração diante de Deus. Então fale aquilo que está dentro do seu coração. Agradeça a Deus pelo dia. Peça a Deus para transformar seu coração. Faça confissões de pecado. Senhor, isso aqui está acontecendo. Senhor, eu pensei nisso hoje.
Seja sincero, porque Ele conhece o coração. Não adianta esconder de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Então abra seu coração diante dEle. Reserve um tempo em algum lugar da sua casa ou fora dela, que você possa tirar esse tempo de 5 minutos. Comece com 5 minutos orando a Deus. E depois, esse prazer, essa vontade, ela vai aumentando cada vez mais. Que Deus possa abençoar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Deus abençoe sua vida cada vez mais.